Do outro lado da porta, eu ouvi a voz da minha tia, chamando, falando que a polícia estava ali e perguntando se eu estava em casa. Eu respondi que sim, mas que não tinha chave. Foi então que a polícia arrombou a porta e me libertou. Eu não conseguia acreditar que finalmente estava sendo tirada daquele pesadelo. Uma história de amor que virou um pesadelo cheio de mentiras, traições e manipulações. Mas antes de eu te contar tudo, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo esse vídeo. Quero muito saber até onde essa história vai chegar. No começo, parecia tudo perfeito. Ele era atencioso, carinhoso, sempre dizia que eu era a mulher da vida dele. Tinham planos juntos, e eu acreditava que estava vivendo o sonho de qualquer mulher, um casamento feliz. Mas com o tempo, pequenas coisas começaram a mudar. Coisas que, a princípio, pareciam detalhes. Ele chegava em casa mais tarde do que o normal, mas dizia que era por causa do trabalho. E eu acreditava. Só que a primeira desconfiança surgiu numa noite em que ele saiu para resolver algo urgente e esqueceu o celular em casa. Enquanto o celular tocava sem parar, a tela acendia, mensagens de uma mulher. Frases curtas, mas que doíam como facadas. Já está chegando, amor. Não demora, estou te esperando. E eu congelei. O coração disparou. Mas, em vez de confrontar, eu fiquei em silêncio, tentando se convencer de que podia ser um mal-entendido. Dias depois, uma amiga minha me contou que tinha visto ele entrando em um restaurante, de mãos dadas com outra mulher. Quando ouvi aquilo, fiquei em choque. Então decidi tirar a dúvida e conversar com ele. Mas, com toda a calma do mundo, ele negou. Disse que era apenas uma colega de trabalho e que estavam resolvendo algo rápido. Eu chorei. Ele, então, me pediu desculpas por eu desconfiar dele e jurou que nunca mais me daria motivos para duvidar. E, no meio das minhas lágrimas, ele prometeu que ia mudar. Eu acreditei. O tempo foi passando, e cada vez que eu desconfiava de alguma coisa, ele dava um jeito de me fazer acreditar que o problema era eu. Ele soltava frases que ainda ecoam na minha cabeça. Você está inventando coisa. Você precisa se tratar, está ficando paranoica. Você precisa de ajuda. Aos poucos, comecei a pensar que talvez realmente estivesse enlouquecendo. Foi então que ele passou a me dar remédios para a ansiedade. Mas nunca na dose certa, sempre mais do que o médico havia prescrito. Eu vivia dopada, sem energia, sem forças para nada. E o pior é que, quando eu tentava questionar algo que ele mesmo tinha dito, ele negava sem pestanejar. Eu nunca falei isso. Você está imaginando coisas. Ele fazia isso de propósito. Me confundia tanto que chegou um momento em que eu comecei a duvidar da minha própria memória. A verdade não demorou a aparecer. Um dia, arrumando as roupas dele, encontrei um bilhete no bolso da calça. Escrito à mão, com perfume, dizia: Obrigada pela noite maravilhosa, você me faz sentir viva. Ali, diante daquela prova, não dava mais para negar, ele tinha outra. Quando fui tirar satisfação, ele explodiu. Gritou, me xingou, tentou inverter tudo dizendo que eu estava invadindo a privacidade dele. E depois, como sempre, veio o teatro. Lágrimas, pedidos de perdão, promessas que nunca cumpria. Mas, dentro de mim, algo começou a mudar. Eu ainda estava frágil, mas já não acreditava da mesma forma. Uma parte de mim gritava que aquilo não era amor. Eu acabei entrando em depressão. Não foi só pelas mentiras, foi por toda a situação. Eu me sentia sozinha, enganada, traída, sem cuidado nenhum da parte dele. Era como se eu estivesse vivendo um vazio, carregando tudo nas costas sem ter apoio de quem deveria estar ao meu lado. Precisava de remédio até para conseguir levantar da cama. Passava horas chorando sozinha, acreditando que a culpa era minha. Enquanto isso, ele só pagava o aluguel da casa. Todo o resto, comida, contas, tudo, era eu quem bancava. Trabalhava, me esforçava, colocava o melhor de mim dentro de casa, enquanto ele gastava o dinheiro com amantes. O clima dentro de casa era sufocante. Bastava ouvir os passos dele chegando que meu corpo inteiro gelava. Cada vez que ele entrava, o ar parecia ficar mais pesado. Eu mal conseguia respirar. Foi então que, em um momento de completo desespero, resolvi ligar para minha tia. Chorando, contei tudo o que eu estava vivendo. E, pela primeira vez, alguém acreditou em mim. Ela decidiu me ajudar. Juntas, começamos a reunir provas. Guardávamos mensagens, tirávamos fotos, registrávamos cada detalhe do que ele fazia. Quando ele percebeu que eu estava reagindo, tentou me internar em uma clínica psiquiátrica. Disse que eu estava louca,
que era perigosa, que precisava de tratamento. Mas, com a ajuda da minha tia, eu consegui provar que estava sofrendo abuso psicológico. Certo dia ele descobriu que a minha tia estava ajudando. Pegou meu telefone e viu tudo. Naquele momento, ele quebrou meu celular na minha frente e disse, com um tom frio e ameaçador: "Você não vai sair mais de casa." Ele saía para trabalhar e me deixava trancada, sozinha, sem nenhum contato com o mundo lá fora. O meu psicológico estava completamente abalado. Eu me sentia presa, sufocada, sem esperança, sem ninguém para recorrer. Cada minuto dentro daquela casa parecia uma eternidade. Eu ficava desesperada, sozinha, tentando pensar em alguma forma de me comunicar, de pedir ajuda, mas era como se estivesse desaparecendo do mundo. A solidão e o medo me consumiam, e eu sentia que cada parede, cada sombra, cada som da casa estava contra mim. Era como viver dentro de um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Passei vários dias dentro de casa, sem falar com ninguém, sem poder sair, sem esperança. Cada hora parecia eterna. Eu pedia a Deus para me ajudar, para me dar força, para me tirar daquele pesadelo que parecia não ter fim. E então, algo inesperado aconteceu. Um dia, ouvi batidas na porta. Meu coração disparou. Do outro lado da porta, eu ouvi a voz da minha tia, chamando, falando que a polícia estava ali e perguntando se eu estava em casa. Eu respondi que sim, mas que não tinha chave. Foi então que a polícia arrombou a porta e me libertou. Eu não conseguia acreditar que finalmente estava sendo tirada daquele pesadelo. Logo em seguida, ele chegou, meu marido, tentando retomar o controle. A polícia perguntou o que estava acontecendo e se eu estava ali por minha vontade ou se estava sendo coagida. Eu contei tudo. Que ele me trancava dentro de casa, que tinha quebrado meu telefone e que não me deixava sair. Ele, por sua vez, dizia que eu estava louca. Minha tia me abraçou forte e disse que sabia que era verdade, que ele me traía, e que eu estava sofrendo abuso psicológico. Foi então que ele foi preso. Pela primeira vez, eu pude respirar aliviada e, finalmente, começar a viver a minha vida. Depois de tudo que passei, comecei a fazer tratamento, fiz terapia, e aos poucos fui reconstruindo minha vida. Hoje, posso dizer que estou bem. Estou livre, forte, e vivendo de verdade. E, acima de tudo, quero que saiba, tenha coragem de falar. Quando você estiver sofrendo qualquer tipo de abuso, seja físico, emocional ou psicológico, peça ajuda. Não fique sozinha. Você merece viver livre, assim como eu consegui. Essa é a minha história. Quero pedir a você que compartilhe este vídeo, se inscreva no canal e dê like.